Olá, você está no Pod Doutoras e eu quero te perguntar, você já enviou nudes? Porque cuidado, você pode ser vítima de pornografia de vingança. Eu sou Marina Sanches, estou aqui com as minhas companheiras Hanna Guimarães e Karen Machado. E além disso, nós temos uma convidada, uma ilustríssima convidada. Ela é Brunella Moraes, mãe, advogada feminista com atuação com perspectiva de gênero, especialista em crimes de gênero e violência doméstica, integrante do grupo de trabalho da Cartilha para Atuação em Julgamento com Perspectiva de Gênero do TED da OAB. E ela aceitou nosso convite pra gente falar um pouquinho sobre pornografia de vingança. Bem-vinda, Brunella. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez, prazer enorme estar aqui com vocês, com as minhas amigas queridas, que são minhas amigas da luta e de luta, como eu falo. E um prazer. Vamos falar sobre pornografia de vingança, que é mais comum do que a gente gostaria. É isso, teve um dia que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, eu falei, gente, quem já não enviou nudes? Todo mundo já enviou, cara, todo mundo. E não tem esse lugar de, porque ela é... Não é isso, todo mundo. Hoje em dia, com os relacionamentos virtuais, a gente tem que, flexibilizar aí. E não quer dizer que a sociedade, partindo desse princípio, tem esse pré-julgamento da mulher que é dona de si, da própria sexualidade. Exatamente. Então a gente tem que partir desse lugar, que aqui não é um lugar de julgamento, que a gente vai julgar por você ter enviado nudes ou por ter deixado gravar cenas íntimas. A gente não quer falar desse lugar de julgamento. A gente quer falar das possíveis consequências disso para você ficar alerta, né? Pra ficar esperta de não... se proteger, de se proteger. Então, a pornografia de vingança, que no inglês é revenge porn, ela se dá, muitas das vezes quando você... ou consente em gravar aquelas cenas íntimas, né? Ou não, a gente vai falar um pouquinho. Ou você manda um nudes e aí o cara, logo depois, por vingança, o nome já fala, né? Vingança, utiliza desse material para te subjugar, para te violentar. E a gente tem umas certas diferenciações que a Brunella vai trazer pra gente. Então, inicialmente, né? O que é se o cara só ameaçar? Vamos lá, você mandou nudes, aí você terminou com ele ficou putinho, e aí ele ele tá te ameaçando divulgar pra você voltar pra ele. Como é que é isso? Então, eu acho que, antes de eu responder essa sua pergunta, uma observação que eu acho que é interessante a gente trazer aqui, que diferentemente, por exemplo, do crime de violência psicológica, em que necessariamente a vítima é uma mulher, na pornografia de vingança a gente pode ter homens também como vítima. Mas, óbvio, claro, evidente que na maioria esmagadora das vezes as vítimas são mulheres. Então aqui nós vamos nos referir a mulheres como vítimas, não só pela nossa atuação profissional, mas é porque é o que acontece recorrentemente. Mas homens... excepcionalmente. Mas, cara, eu vejo assim, eu não tô tratando com levianidade, tá? Mas olha só, o cara, quando você ameaça divulgar, sei lá, alguma coisa assim... Ele vai achar o máximo. Ele acha o máximo. Ele fala, agora Depende. Não, mas ele não faz essa audácia de mandar. Se o negócio não é bom, meu filho, ele não. Do nada vamos falar de tamanho. E se não for bom, ele vai tirar de um ângulo que faça ceia. Exato. E aí ele vai se valer disso. É o famoso pirocélfie. Então, assim, eu desculpa sendo leviana, mas o cara na posição de vítima, ele vai ficar se achando um gostosão. Pois é, e aí a gente já tem uma Como já demarcação. aconteceu com vários famosos homens que vazaram nudes e eles Ficaram famosos, foram chamados a fazer filme, não sei o quê. Quem lembra do Exato. José quem? Do José Loreto, o vídeo do José Loreto. Nossa. Mas é isso, eu acho que aí a gente já tem uma grande demarcação do que é esse crime, né? O impacto que ele tem para as mulheres e o impacto que ele tem para os homens. Eu acho que já é uma perspectiva super interessante. A sociabilização, pra que a gente partindo possa desse analisar. princípio. Porque o homem, ele é incentivado a ser o macho alfa, ter a sexualidade aflorada, ter várias parceiras, né? Todo mundo já... Gente, fugindo totalmente do tempo. Mas todo homem já... com 13 anos, mulher que ainda é Mas recém... convenhamos também, é realmente uma estrutura social, né? Porque nós, mulheres, nós temos essa coisa de não ficar Encatada, nuas, nem na frente de nós mesmos. Esse Agora, tabu, né? o meu companheiro, quando eles vão jogar bola, eles tomam banho tudo juntos, sabe? Sim, porque o homem tem essa questão justamente por isso, que nós somos educados pra ser recatada e do lar, né? A mulher é criada para que
se proteja, né? Para que Exato. proteja seu corpo, para que você não seja exposta. Então, quando você E se é criança, protege por quê, né? fecha as pernas na hora de sentar, fulaninha. Você tá sentando de perna aberta. Então, é sempre uma coisa de resguardar. E aí, quando a gente... Tabu, né? A sexualidade é um tabu pra né? mulher. Que é super confortável pro nosso patriarcadésimo, né? Então, assim, quando a mulher avança, né? E tem essa autonomia de mandar nude, de se curtir, de curtir seu corpo, de curtir sua autonomia, isso é imediatamente ameaçado, porque os homens se sentem ameaçados com a nossa autonomia, né, gente? Então, esse crime também é uma demonstração do quanto eles se sentem ameaçados com isso. O homem não gosta de mulher livre, né? Não, incomoda muito, incomoda. né? Até porque se a gente for livre, eles sabem que eles estão correndo um perigo sério, né? Muita coisa. Não há homem pra mim no Brasil. No mundo. Mas Falando vamos um lá. pouquinho dessa ameaça. O cara Isso. lá recebeu nudes ou gravou. E aí começa a te ameaçar, começa a ameaçar essa mulher a divulgar, porque ele ficou insatisfeito com esse término. Então, quando a gente fala da pornografia de vingança, a gente precisa que esse conteúdo tenha sido enviado, compartilhado. Enfim, a gente precisa. Simplesmente a ameaça não é suficiente para a configuração desse tipo penal. Mas, obviamente, se a gente vai trazer um crime de ameaça, a gente vai precisar contextualizar como ele foi praticado. Então, se ele foi praticado nessas condições, talvez a pena tenha um acréscimo, né? A gente está falando, infelizmente, crime de ameaça não encarcera ninguém, mas a gente está falando de uma pena que vai precisar levar em consideração esse contexto em que ele foi divulgado também, né? Agora, antes da divulgação, a gente tem o registro, né? Então, estamos falando de mulheres livres e autônomas que, por vontade e desejo próprio, resolveram mandar a foto, né, ou o vídeo, ou o que quer que seja, para seus companheiros, amigos coloridos, enfim, né, qualquer coisa que o valha. Agora, também é importante que exista esse consentimento do enviar, porque se também não temos esse consentimento, se esse registro é feito sem o consentimento da mulher, então a gente também está falando de um outro crime, que não é a pornografia de vingança, porque a pornografia de vingança é a divulgação dele, mas é o registro não autorizado, que é do artigo 216b lá do Código Penal. Então, a partir do momento em que também te filmam, né? E aí, isso é a cena clássica, já vimos em filmes e também acontece, você tá no seu momento íntimo com seu parceiro e tem lá ou uma câmera espiã, ou o celular que tá ali em cima da mesa e que tá filmando tudo e a mulher não sabe que aquilo ali tá sendo filmado, né? Agora, normalmente esses crimes, eles não param por aí, né? Ninguém filma, até porque se isso não for levado para frente, dificilmente a mulher tem até consciência de que isso aconteceu. Então, normalmente, quando filma, a gente também acaba tendo uma divulgação desse conteúdo também devido. E aí a gente tem essa pornografia de vingança, e aí eu acho que é importante a gente trazer esse recorte aqui, que quando a gente fala da pornografia de vingança, a gente está falando que necessariamente existiu uma relação íntima de afeto com aquele casal. Por quê? Porque você pode nunca ter tido nada com aquela pessoa ter tido acesso e divulgar, mas aí não é pornografia de vingança. A gente está falando lá do caput propriamente dito, do 218C, mas que é simplesmente a divulgação. Quando a gente fala da pornografia de vingança, a gente exige, e aí tem um aumento de pena por isso, obviamente, porque o réu se valeu daquela relação para poder divulgar. Então, quando fala de pornografia de vingança, a gente fala necessariamente da existência de uma relação anterior. Isso, e aí a gente aplica também a Lei Maria da Penha, né? Não só o Código Penal de forma Sim. isolada. E aí uma outra coisa que eu acho que é legal falar, gente, pode ter sido só uma ficada, tá? Pode ter sido só um casual, não tem essa coisa de, tem que ter tido um relacionamento, um namoro. Pode ter sido algo efêmero, né, como a gente fala, que pra caracterizar isso aqui. Então, a ameaça por si só, a Brunella colocou, tem essa repercussão, mas eu vejo também que a gente pode colocar nessa violência psicológica, né? Dele Com praticar certeza. esse terror psicológico, gente, isso não é normal. Com ele certeza. utilizar desse poder que ele tem naquele momento para subjugar uma mulher. Então, assim, para violentar. Então, mais uma vez, a violência psicológica existe, é um tipo penal em que pede ser pouco utilizado ainda, ser uma atuação tímida, porque esse limiar, né, do que é o... Sabe, do que é a violência psicológica, do que, não, é só o jeito dele, né? É só um mero aborrecimento. Você vê, né?
Então, assim, o que eu queria pontuar era isso, da ameaça em si é a violência psicológica que a gente consegue colocar também. Aqui não é nosso tema hoje, mas assim, é importante a gente ter essa informação que a violência psicológica normalmente ela vem acoplada com outros crimes também, né? Uhum. Normalmente ela é consequência de outros crimes. Ela pode existir sozinha, óbvio, e é muito comum, muito mais comum do que gostaríamos. Sim. Mas normalmente quando a gente tem situações como essa, ela vem na bandeja junto, né? E aí quando a gente fala disso também, me vem muito à cabeça as consequências que a mulher sofre, né? Quando esse crime de fato acontece. Nossa. Então, normalmente, elas são dispensadas do seu trabalho. Se são mulheres que têm filhos, dificilmente elas conseguem resgatar aquela autoconfiança, né? Seja num próximo relacionamento, seja com os filhos em que ela fica numa situação extremamente delicada também. E, infelizmente, temos muitas situações de suicídio por conta Exatamente. E assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar é, se você foi vítima, se aconteceu isso com você, você não tem que se envergonhar, sabe? Por mais que a gente sabe que é uma situação difícil, é um momento ali de intimidade, que você não quer ter isso exposto, mas você está apenas fazendo o que todo mundo faz. Quer dizer, algumas pessoas não fazem, acho que é por isso que são infelizes. É isso. Mas assim, não tem que se sentir envergonhada, não tem que sentir que é puta, é menos merecedora de algo por conta disso, só porque você tava ali num momento de prazer, ou que mandou a foto, ou então realmente deixou ser filmado e acabou isso vazando, porque não tá fazendo nada demais, isso não é vergonhoso. É vergonhoso pro cara que divulgou, que cometeu o crime. E era isso só que eu queria falar. Não, pra quem total. se A gente identificar. desloca o lugar, né? O culpado é ele, gente. Não é a exatamente. mulher, não é E mais vítima. uma vez a gente tá falando da vítima perfeita, né? Então é a mulher que não pode mandar, porque afinal de contas ela se deu. Ela se deixou tirar Não a se deu foto, valor. não se deu valor, não soube se conter no seu ímpeto, né? Então. É isso, né? Então, a gente também tá falando da vítima ideal de novo aqui, né? Exato. Que não e existe. que não existe. Tesão que é não tem tesão, que né, ter. irmãs? Às vezes nem espera a visualização única, né? Opa! Gente, uma outra coisa, Uepa! uma coisa que eu queria falar também, que assim, para além da parte criminal, né, puxando sardinha aqui pro nosso lado, tem o aspecto civil, indenizatório, Exato, gente. indenizatório, Pelo amor de por Deus, todos tem que os meter a mão no bolso desses caras. Porque além do criminal, vai no civil, vai em todas as esferas possíveis. Porque se o cara divulgou, né, você pode entrar com uma ação civil pedindo a retirada desse conteúdo, bem como a indenização, entendeu? Então você tem Isso. como processá-lo em várias esferas e para ele entender que isso não é para ser feito. Não é para ser feito com você e nem com ninguém. E temos decisão do STJ nesse sentido, eu acho que é importante a gente falar que temos decisão do STJ nesse sentido de que o dano moral ele é devido mesmo que não apareça o rosto da vítima. Porque não importa se isso foi publicizado ou não, se a própria vítima se sentiu invadida, né, na sua privacidade, isso já é suficiente para a gente caracterizar o dano moral. Então, mas nem apareceu o rosto dela, não importa, ela sabe que é ela. E ela vai se sentir invadida da mesma forma. E o STJ tem reconhecido. E é um dano moral presumido já, né? Porque gera um constrangimento de qualquer forma. O que eu... Já até esqueci o que eu ia falar. Meu Deus. Na ponta da língua o que eu ia falar. Ah, lembrei. Pelo amor de Deus, gente, não divulguem. Recebeu um nude, não divulga. Mesmo assim, recebeu de uma outra pessoa. Ah, fulaninho tá espalhando nude aí. Não divulga. Se puder, nem baixe. Não abre. Não prolongue o sofrimento dessa pessoa, né? Não passe à frente esse sofrimento e se coloca no lugar da vítima, porque isso pode acontecer com todos nós, Com inclusive. qualquer pessoa. É isso que. Exatamente. Não tem vítima ideal. exatamente. Pode ser uma juíza, pode ser uma promotora, não importa, gente. E Basta pode ser mulher. homem também. Pode ser um homem. Então, por favor, assim. Mulheres agressoras. Nos ouçam. A voz da razão. Eu lembrei de um nude aqui que vazou de um famoso. Nossa, quando você falou. Quem, gente? Eu não acompanho tanto Quem? esse. Que agora eu não lembro o nome dele. Não vou falar aqui, a gente não tá podendo ser processada. Mas Mas foi constrangedor, tadinho. porque não era um nude maneiro, né? Não era um nude maneiro, não. Tem esse problema. Eu quero saber depois em off, me conta. E aí a gente, na verdade, os agressores se valem muito disso, né? Desse pseudo-anonimato da internet. Eles acham que
a internet ainda é um ambiente terra de ninguém e eles se sentem mais legitimados. Eu acho que como não aparece a fuça propriamente dita, Fazem né, fakes, né? Perfis falsos. pra poder- eles acham, exatamente, eles se valem desse pseudo-anonimato, e a gente sabe que esse anonimato não existe. É possível identificar quem foi o autor, enfim, e aí fazem o escangalhaço lá e são capazes de destruir muitas vidas de mulheres nessas situações. Eu acho que é importante a gente destacar isso. A reputação, né, dessa mulher, né, o ambiente de trabalho, tudo que você falou, a maternidade. Eu vejo uma discussão sobre isso. As mulheres que são, fugindo um pouco da pornografia de vingança, mas as mulheres que são prostitutas, né, que trabalham, né, com o mercado do sexo, como isso é colocado, aí puxando mais uma vez pro nosso lado, nas varas de família como fator impeditivo para ter a guarda. Sim. Então, a vida sexual da mulher é um fator impeditivo para você exercer a guarda, mesmo ela cuidando bem da criança, sendo uma mãe exemplar. Então, tá muito ligado, né, esse fator da sexualidade, da liberdade, autonomia sobre os nossos próprios corpos e esse patriarcado que ainda existe, Sim. né, esse conservadorismo. Não só no aspecto criminal, mas no aspecto das várias famílias, civil. Então, a gente precisa, mais uma vez, observar as questões de gênero, a perspectiva de gênero que a gente fala tanto aqui, para que a gente consiga, de fato, garantir uma aplicação justa da lei, né? E, assim, eu quero ouvir os comentários de vocês. Eu acho que eu queria citar um caso meu, especificamente, por isso que eu puxei sardinha para falar sobre essa ameaça. Essa mulher, né, mais uma vez, não era a vítima ideal. Ela era uma mulher super, assim, como se fala, instruída, né? Ela sabia, mas enfim, gente, ela tá ali no ato sexual, ela deu vontade, ela se deixou filmar e tá tudo bem. E aí, esse cara, depois, quando ela terminou, ela fez um expose dele, na verdade, porque ele tava traindo a namorada. Então, olha só. E ele todo errado, pensa no cara todo errado. Foi lá e começou a ameaçar ela, de divulgar. E aí colocou em algumas plataformas, redes sociais ainda, pra tu ver que Instagram, Twitter, X, né, e tal, pra política essa política de tirar conteúdo pra pornografia, eles deixam, né? Agora, pra Mas, mãe amamentando, olha, tiram Então, Mas era uma enxurrada, né? Você abria aquele aplicativo lá. Não vamos falar de aplicativo que foi banido do Brasil. Só tinha esse tipo de conteúdo. Só gente, tinha esse tipo de impressionante. conteúdo. Abertamente. Explícito. Explícito. Eu acho que nesse caso que você falou, Marina, eu acho que é super importante a gente falar que essa ameaça, ela não pode configurar nem uma exigência financeira pecuniária pela não divulgação e nem a exigência de envio de outros nudes para que aquele primeiro não seja enviado. Se a gente tem esse formato, a gente está falando de outra coisa. Aí não é só aquela ameaça que precisa ser contextualizada que a gente falou inicialmente. Então, se existe uma exigência financeira, por exemplo, estamos falando de um crime de extorsão, né? A gente precisa também agregar isso aos fatos. E se existe uma ameaça de divulgar o primeiro, né? Mande outros nudes, porque senão eu vou divulgar o primeiro. Você vira numa cadeia, você fica numa cadeia. Eu também acho que a gente vai precisar pensar e se debruçar sobre isso, mas também não acho que dê pra a gente estagnar num mero crime de ameaça aqui, porque eu acho que não seria o caso também. Sim, sim. E uma outra coisa nesse caso que eu aprendi também, o cara, além de ter colocado nessa plataforma que foi extinta aqui no Brasil, vocês sabem qual ele também estava ameaçando divulgar no grupo dos machos héteros dele. E aí ela, né, me perguntou, mas doutora, isso também entra nisso? Porque se ele divulgar com amigos dele, entra nesse tipo penal, por exemplo? E eu disse que sim, porque a partir do momento que sai da esfera ali dele, né, e vai para terceiros, pessoas alheias àquela relação, necessariamente também entraria nesse... Então, assim, no grupo de WhatsApp, pô, tendo duas pessoas que sejam no grupo, tá divulgando para terceiras pessoas que não estão envolvidas naquela relação, né? Então, não é só, assim, colocar em site adulto, não só em rede social, mas também para outras pessoas. Entra nessa capitulação. Então, o que eu penso é muita desinformação sobre esses temas, né? E a gente está aqui para desmistificar isso tudo. Eu quero pedir para vocês já deixarem seu like, nos seguirem nas redes sociais, no @poddoutoras no Instagram e no TikTok, @pod.doutoras, para a gente conseguir continuar divulgando aí informação de qualidade. Eu queria trazer um caso polêmico que me veio à cabeça. Manda. A gente adora casos polêmicos.
Tivemos alguns anos atrás, não vou saber exatamente quantos, mas há poucos anos atrás, a história do Neymar, né? Se o Neymar eu lembro. havia praticado estupro ou não. Tivemos uma denúncia da vítima. E a partir dessa denúncia, o Neymar divulgou o vídeo que ele havia gravado. E foi a partir desse vídeo em que ele foi absolvido, porque identificaram que ela tinha consentido ou que não ofereceu resistência, enfim, eu não vou saber detalhes do caso, eu sei o que foi divulgado pela mídia, mas aí fica a pergunta aqui desse caso aqui, que é, se essa divulgação for utilizada para legítima defesa, ela pode ser feita? Se for uma tese de legítima defesa, essa É divulgação... ampla defesa, né? Um direito constitucional garantido. Mas ele compartilhou só nos autos do processo, né? Ou isso foi Não, vazado? foi A gente não vinculado na sabe, mídia. é. Foi Ué, veiculado. mas que saiu na mídia, Isso né? vazou, eu vi. Não, Saiu na mídia? Não, você tá dizendo o vídeo do ato que você tá falando. Então, isso não vazou na mídia, gente. Isso não passou nas grandes mídias. Só Passou. o início, passou. Passou uma parte. A gente que tá questionando isso. Se ele utilizou do direito Sim. constitucional dele de defesa, se Porque o que eu defender. lembro era ela batendo nele. Não teve um negócio desse ela em Teve, cima dele? Eu lembro teve. disso, dessa divulgação. Então, mas eu vi uma parte. Eu não sei se eu vi tudo, mas eu lembro Sim. que na época, Karen também, eu acho, né? Eu lembro que na época eu vi uma Lá parte. no aplicativo lá que foi extinto. Isso. Ah, Gente, tá, eu entendi. conheço pessoas que usam esse aplicativo antigamente. Agora eles vão ter que se recorrer a outro pra fins libidinosos próprios, entendeu? Olha como é absurdo. Pô, onde é que tá a política, né? Tá entendendo? Desse Tá entendendo? conteúdo. Olha só, no Instagram eu tenho 2 perfis. A gente tem um perfil do Pod Aham. e o meu perfil. Se eu printar a nossa conversa, uma foto que eu tenho enviado em visualização única, o Instagram avisa. Que Notifica. vai derrubar. É. Não, notifica assim, ó. Fez uma captura de tela. Sim. Avisa pra outra pessoa. Entendeu? Não, mas é isso. Eu acho que é a seletividade. Puxando outro Inclusive, assunto. acho que isso pode até ser objeto de prova aí, ó, viu? Mas é a seletividade do site, né? Da plataforma, de derrubar alguns conteúdos e outros não. Pornografia explícita, eles Se a gente deixam. se Mulher alongar lá, aqui, daqui a pouco a gente só fala. Pelada deixa, entendeu? E É aí, isso. quando é uma mulher... O critério é péssimo. o critério, né? Não tem critério. Não Não tem. tem critério. Não, o critério é ser a favor dos homens sempre. Sim. É isso. Se E for aí, uma mulher numa situação de subjugação, né? Por exemplo, né? Sim. Profissionais do sexo e tudo mais, deixa. Tá sendo confortável para os outros homens consumirem, tá tranquilo. Exato. Agora, uma mulher amamentando, uma mulher, às vezes, num ensaio artístico, aí derrubam. Então, É assim, eu isso. vejo muito essa dicotomia total entre o que é... o critério é tão subjetivo que ele é patriarcal, né? Temos a resposta aqui. Mas é isso. Então, assim, no caso do Neymar, eu não sei qual foi o desfecho, confesso que não acompanhei, mas a minha premissa para você utilizar qualquer prova para alegar legítima defesa, eu acho que precisa ser um mal iminente, o mal já tinha passado, a gente já estava, né, numa outra fase, não era ali naquele momento. E proporcional, e aí eu fico pensando nessa proporcionalidade, né? Se não teve uma desproporcionalidade, e aí eu não tô nem falando só do ato em si, mas a gente tava falando de duas pessoas envolvidas com completamente opostas, né, dentro da nossa sociedade, com posições completamente divergentes e opostas. E aí me falta um pouco de equidade para que a gente possa se valer de algo tão íntimo e tão Sim. profundo, porque aí, se a gente fosse falar, né, de hipossuficiente, a hipossuficiente era ela. Quem precisava se valer de alguma prova que pudesse ou não ser utilizada era ela e não ele no papel que ele exercia. E Então, qual o resultado disso tudo? Ela, a gente, todo mundo, toda a sociedade conhecia ela como a mulher que foi lá, que processou o Neymar, que Isso. quis ganhar vantagem, né? Isso. Em cima do ricão. Sim. Então, E ela assim, sumiu, né? É óbvio, ela deve sumiu. ter ido pra Finlândia, né? Pra ficar lá. isso porque deve ter sido consequência do que aconteceu, certamente. Acabou a ele- vida dela. É. Acabou. E Acabou. por aí Ela- vai. Só se mudar de nome, alguma coisa assim nesse sentido. Então, gente, eu queria... Tem mais algum comentário sobre esse tema? Vocês querem falar Eu sobre? quero. Então fala, Brunella. Fica à vontade, aqui, microfone Fala, livre. fala. Não, eu queria falar também sobre a possibilidade do que a gente, né, do que eu levantei aqui, a possibilidade da gente ter o crime de estupro uma forma virtual. É possível a gente ter o crime de estupro pela internet? Um lado da câmera e o outro lado da câmera? E aí, sem gente? contato Sem físico. contato.
eu lembrei... Escrevam nos comentários o que vocês acham. Eu lembrei do que eu vi. Nós estávamos, antes aqui de começar a gravar, a gente estava falando sobre eu vi uma juíza falando sobre uma condenação, não foi aqui no Brasil, de um estupro que aconteceu no metaverso. Onde eu não sei isso, como gente? é o Negócio nome. de jogo? Exatamente. O boneco virtual que estuprou a boneca virtual de outra pessoa no exterior. Juro. Não, Da corte britânica, se eu não me engano. esse é o patamar lá em cima. E aí, quando eu assisti ela falando sobre isso, se eu não me engano, posso estar enganada, tá? Foi na corte britânica. Então, o julgamento era sobre isso, sobre um estupro que aconteceu no metaverso. Gente, e aí o eu nível fiquei de... assim, gente, o direito, ele é sensacional. Não, gente, o Que a homem gente- até no metaverso. Né, Pelo Até no Deus, metaverso né? ele estupra, gente. É. Pelo amor de Não, Deus. Que é não. realmente aqueles óculos de realidade virtual, né? Que aí a pessoa lá... Cara, eu achei assim, eu falei, gente, que loucura. E aí ela falou, o que vocês acham disso? Não sei o quê. Eu falei, no Brasil a gente tem muito acesso a isso, ao metaverso e tudo mais. Então, a internet, né? Esse mundo já virou muito a nossa realidade. Então, os crimes podem acontecer, já vem acontecendo na internet, né? Cotidianamente. E agora... a gente tem mais essa novidade aí. É uma extensão da realidade, É uma né, gente? E por ser uma extensão da realidade e a tecnologia e a internet está aí para isso, a gente precisa adequar, né, a essas novas nuances, porque é isso, né? Então não basta mais só ser estuprada, né? Entre muitas aspas. Não é só o contato físico. Então, como é que a gente vai adequar as condutas atuais, que são condizentes com o avanço da nossa tecnologia, com o avanço da nossa sociedade, a um Código Penal de 1940? Isso né? que eu ia falar agora. Então, Como é assim, que julga, né? Pois como é que julga? Então, assim, se a gente está falando de uma tentativa ou de um estupro propriamente dito num ambiente virtual, a gente não pode esquecer que para o crime de estupro não precisa ter o contato físico, porque a satisfação da lascívia, né, desse desejo sexual, ele pode acontecer de forma virtual. E a grave ameaça. A grave ameaça, você não precisa estar perto da pessoa para você ameaçar ela de forma grave ou de forma que ela se sinta Exato. intimidada. Inclusive, a pornografia de vingança, uma das consequências é essa, né? Também. Ou você faz isso que eu tô mandando, ou eu vou divulgar. E aí, esse faz o que você tá mandando, pode ser tira a roupa pra eu ver. isso aí, né? isso Enfim, aí. que se masturba. Também, etc. exatamente. Então, na minha humilde opinião, é possível sim esse estupro virtual. E eu acho que a gente cada vez mais vai precisar adequar as nossas demandas dessa sociedade. Nós tivemos uma novela que falou sobre isso também. Que Sim. encenava Foi, perfeitamente foi, esse foi. estupro virtual. Foi. No né? caso, ela era até menor de idade. Eu não lembro se ela era menor de Isso. 14 anos ou não. Não, Mas não era menor de 14, isso- mas era menor de idade. Mas ela era Sim. menor de idade. Tivemos. E era um perfil que ela falava como se fosse com uma atriz, como se fosse uma menina, e depois o agressor se mostrou quem era de verdade. E aí Isso. ela já tinha enviado fotos, achando que era pra uma amiga. Ele usava Inteligência artificial. inteligência aí artificial aí é pra se o passar deepfake. em voz. É o deepfake, é o que a gente tem no 216B do parágrafo único. É o deepfake mesmo, que é quando... Enfim, a gente, infelizmente, tivemos alguns casos em escola sobre isso, né? Muito grave, de alunas que chegaram na escola e estava sendo divulgado com ela nua, só que o corpo não era dela, mas fizeram uma montagem com a inteligência artificial Sim. Eu vi isso com também. o rosto dela. Caramba. E isso... De várias meninas, de né? da várias sala. meninas da mesma escola. Isso era uma escola que não é só num bairro, essas escolas que tem em outros bairros. Então, isso reverberou aí pela cidade. E é isso, assim. Então, quando a gente falou disso também, né? Do impacto que isso tem para essas mulheres que acabam muitas vezes cometendo suicídio. Imagina para essas meninas de 15, Que 16 sequer anos. iniciaram a vida sexual, muito Não, provavelmente. que sequer eram elas. Eram Nem tinha elas, sido né? elas. Nem Isso foi tinham usado. sido elas, exatamente, mas que também precisam lidar com uma situação que não estão preparadas emocionalmente, porque ainda, né, enfim, passam por outras situações que não estavam preparadas emocionalmente para essa vivência e que muitas vezes acabam se suicidando de verdade, infelizmente. Então, Cuidado, cuidado. gente, com a internet, com os nossos Sim. filhos. É muito
perigoso, é um ambiente muito Muito inóspito ainda, né? E assim, puxando só para a Lei Maria da Penha, saiu um enunciado do Fonavit falando que ela é aplicável também em relacionamentos virtuais. Então, por óbvio, o estupro virtual, né? Caberia a condenação, a responsabilização. Então, a gente está falando de uma realidade que é a extensão da nossa realidade e, sim, deve ter a apuração adequada, em que pese aí as delegacias, né, de crimes cibernéticos serem abarrotadas, né, não terem o recurso suficiente para atender tantos casos. Eu sei que o papo tá muito bom. Eu quero já agradecer por ter ficado até aqui, né? Você que está nos assistindo, deixe já seu like, compartilhe com uma pessoa que precisa saber dessas informações. E quero agradecer mais uma vez a Brunella por estar aqui conosco, reservar esse tempinho, né, em conversar com a gente temas tão importantes para o universo das mulheres, principalmente, das meninas, como a gente falou aqui também. E até a próxima. Obrigada, gente. Volte Adorei. sempre, Me por chamem favor, sempre. volte de novo, de novo. Adorei, vou ficar viciada. Beijo. Tchau, beijo.